Olá pessoal, na aula de ótica geométrica de hoje nós vamos falar sobre os pontos e os raios notáveis das lentes. Lembrando que nós vamos trabalhar com lentes delgadas, aquelas lentes com a espessura muito pequenininha, e elas podem ser classificadas de duas maneiras que nós vimos na aula passada também, que é a lente convergente ou a lente divergente. Tá? Aqui está a representação dessas duas lentes. Cada uma dessas lentes possui um eixo que nós vamos chamar de eixo principal. Vamos apelidar aqui de EP. Nesse eixo principal tem alguns pontos que nós temos que conhecer. O primeiro deles é o centro da lente, que é o centro óptico. O outro ponto é o foco. E o foco tem uma propriedade interessante, porque, na verdade, a lente vai ter dois focos. Porque tanto faz na lente se o raio luminoso está vindo por esse lado ou pelo outro lado. Os dois vão ter que ter a mesma trajetória, só que cada um para o seu próprio lado. Então, por isso que nós vamos precisar de dois focos. A princípio, nós vamos dar o mesmo nome para eles, mas depois a gente verifica qual a característica de cada um deles. Para simplificar, nós vamos colocar o raio luminoso sempre vindo da esquerda. Tá? Mas esse vai ser o nosso exemplo, para as duas lentes. E aí a segunda lente, a divergente, também tem um centro e também tem dois focos. Existe um outro ponto aqui, que fica ao dobro da distância do foco, que é o chamado ponto antiprincipal. Todas essas distâncias aqui, elas são iguais entre si e vale um Fzinho, que é a nossa distância focal. Na lente divergente, nós também temos o ponto A de um lado e o ponto A do outro, seguindo as mesmas regras de distâncias. Bom, esses focos eles têm um nome específico. Na lente convergente, esse daqui é chamado de foco objeto e esse daqui é chamado de foco imagem, que normalmente aparece como F'. Esse A é o antiprincipal objeto e esse daqui é o antiprincipal imagem, que normalmente aparece como A'. Para a lente divergente é ao contrário. Esse daqui, da onde está vindo a luz, é o foco imagem, e do outro lado é que é o foco objeto. A mesma coisa vale para o ponto antiprincipal. Tá? Por enquanto, aceita isso, que a gente vai entender por quê. Sabendo esses pontos, nós podemos fazer a trajetória de alguns raios luminosos, que são chamados de raios notáveis. São aqueles que você não precisa de nenhuma conta para saber a trajetória deles, porque eles vão ser conhecidas. Tá? Só redesenhei as duas lentes aqui para poder facilitar o nosso desenho. Então, vou começar colocando só o foco imagem. E o que nós sabemos é que um raio que entrar paralelo ao eixo principal, ele vai ser refletido, ele vai ser refratado, passando pelo foco imagem, que foi exatamente a definição da lente convergente. Ela tinha um foco que convergia todos os raios que entravam paralelos entre si. O segundo raio é o princípio da reversibilidade desse. E é por isso que a gente tem que ter um outro foco desse lado. Porque, olha só, nós convencionamos que a luz viria da esquerda para a direita, Mas se a luz viesse da direita para a esquerda, quando ela passasse por esse ponto F, necessariamente ela tem que sair paralelo aqui. Então, o segundo raio é aquele que vai entrar passando por esse ponto F. É por isso que tem que ter um ponto F do outro lado. E o raio que passa por esse ponto F, ele com certeza vai ser refratado paralelamente ao eixo principal. É por isso que nós temos que ter dois focos. Um foco objeto,
que é por onde o raio luminoso vai passar na entrada, e um foco imagem, por onde a trajetória dele vai sair, vai ser refratada. Ficou claro isso? O terceiro raio é um raio bem especial, bem simples também, que é aquele que passa pelo centro da lente. Esse raio aqui não sofre nenhum desvio na sua trajetória. Ele vai e passa direto. E o último raio, não é tão importante assim, mas é legal pelo menos você conhecer que existe ele, é o do ponto antiprincipal. O que esse ponto ele tem de importante? Todo raio que passar pelo ponto antiprincipal, vamos supor esse aqui, ele com certeza vai sair pelo outro ponto antiprincipal. Então essa é a propriedade desse ponto A. Todo raio que passa por ele sai no seu simétrico do outro lado. Tudo bem os 4 raios? Lembra que para formar a imagem nós só precisamos saber a trajetória de 2. Tá? A gente colocou 4 aqui para a gente poder conhecer. Agora vamos para a lente divergente. Olha que legal. Vamos começar com o mais fácil, que é o do centro. Esse raio passa aqui direto, sem sofrer nenhum desvio na sua trajetória. O segundo é o raio que entra paralelo ao eixo principal. Esse raio, nós falamos que ele sai pelo foco, né? E o foco que a gente chamou de foco imagem. Então, o foco imagem da lente divergente tem que estar do lado onde está vindo a luz, para que o raio possa ter a sua trajetória saindo por aqui. Então, percebam que o raio não vai diretamente pelo foco, claro, mas a trajetória dele passa pelo foco, por isso que o foco imagem da lente divergente está do mesmo lado da onde está vindo a luz. Tá certo? Princípio da reversibilidade. O raio que entrar na direção do foco, nesse caso vai ser o foco objeto, só botar o F aqui, ele vai sair paralelo. Então, desenhamos aqui um raio que entra na direção do foco, ele com certeza vai sair paralelo ao eixo principal. Tudo bem? E por último, é o ponto antiprincipal. Aqui a gente vai ter o A' e aqui a gente vai ter o A, que é o raio que vai entrar passando a sua direção pelo A, vai sair com a sua direção saindo pelo A'. Então está aqui a trajetória do nosso último raio luminoso. Entra na direção do A, sai na direção do A'. Legal? Bom, agora nós vamos falar como nós descobrimos a trajetória de qualquer raio luminoso, não só esses 4 que nós chamamos de notáveis. E para isso, vamos ver uma nova figura aqui. E eu vou marcar apenas a posição do foco. Tá? O foco é a única coisa que vai importar para a gente agora. Uma perpendicular a esse foco é chamado de plano focal. É o plano que contém todos os focos da nossa lente. E qual é a ideia dos focos? Se eu traçar vários raios aqui, por exemplo, paralelos entre si, vamos traçar só 2, esses raios eles têm que convergir em algum lugar. E esse algum lugar é o foco. Como os raios que estão entrando aqui, eles não são paralelos ao eixo principal, mas são paralelos entre si, vai existir um outro foco aqui em cima, que vai ser um foco que nós vamos chamar de secundário. Tá certo? Nosso objetivo é como que acha esse foco secundário. Então, para simplificar, vamos colocar a trajetória de apenas um raio luminoso. Tá? O que você vai fazer é bem simples. Você vai traçar uma paralela a esse raio, passando pelo centro. Esse raio verde é paralelo ao raio azul. O verde é chamado de eixo secundário. A interseção do plano focal com o eixo secundário
vai te fornecer a posição do foco secundário. E aí o raio luminoso vai sair por ali, com certeza. Com isso, você descobre a trajetória de qualquer raio luminoso que está entrando na sua lente. Tá certo? Como que funciona isso para lente divergente? É igualzinho. Aqui está o foco. Lembra que a gente está convencionando que a luz vem da esquerda, tá? Então o foco vai estar desse lado da lente divergente. Nós vamos traçar o plano focal, que é uma perpendicular ao eixo principal, passando por esse foco principal. E eu vou traçar um raio qualquer aqui. E nós vamos traçar uma paralela a esse raio. Está aqui, a paralela. De maneira que esse cara passe pelo centro. A interseção do eixo secundário, que é o verde, com o plano focal, nos dá a posição do foco secundário. E aí o raio luminoso que sair, ele vai sair na direção desse foco secundário. Claro que esse pedacinho daqui não existe. Tá? Vamos pontilhar assim. E aqui sai o raio luminoso. Observem que ele abre a trajetória. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.